Então, dentro das culturas indígenas, existem várias histórias sobre o surgimento e o nascimento do Kiwei, né? E dentro da cultura Makuxi, eles contam que antigamente havia uma família e um casal, né? E esse casal eles tinham um filho. E eles moravam assim, bem afastados de todo mundo, eles moravam só praticamente, né? Eles três, o casal e o filho. E um dia esse filho ele ficou doente, ele chegou a ficar doente, né? E faleceu. O casal, então, os pais deles, eles não queriam se afastar do corpo e resolveram, de uma forma, preservar o corpo deles e manter, né, com eles, para eles não se afastar, então. E depois dessa morte do filho deles, eles resolveram mudar de lugar, né? Não queriam ficar mais naquela casa por causa do que aconteceu e tal. E resolveram mudar de lugar. E como já tinha bastante tempo, né, que eles estão já guardando o corpo do filho deles, preservando, durante o caminho que eles estão fazendo, né, pelo meio da mata, depois que saíram da casa deles, o corpo do filho dele ia se desfazendo. Então, cada pedaço dele que ficava pelo caminho, ali nascia um pé de kiwi. Cada pedacinho do corpo dele que ia caindo, ia nascendo e ia crescendo um pé de kiwi. E esse formato que a semente tem, a semente, né, do kiwi, dizem que é por causa de um pedacinho que foi do umbigo da criança. Então, o formato que a semente tem é de um umbigo de uma criança. Bom, essa história a gente ouviu, né, durante umas pesquisas que a gente faz, durante essas oficinas que a gente promove, né, que a gente realiza. E assim, apesar da gente levar essas oficinas nas comunidades, quem aprende muitas vezes é a gente, né? Então, a gente faz esse trabalho, mas a gente que aprende, nós que aprendemos. Olá pessoal, meu nome é Mark Dones. Hoje a gente vai estar falando sobre a confecção de instrumentos tradicionais indígenas que são usados nas músicas originárias. Hoje a gente vai estar falando do instrumento kiwei e qual a sua importância na questão identitária que traz através dessas músicas da sonorização desse instrumento. E relevante a isso, vamos falar também das etapas que são feitas, né, por quem foi feito, porque esse instrumento ele traz consigo a questão da ancestralidade, né? E nisso são repasses de conhecimentos que agregam muita identidade, principalmente assim dos anciãos, né? Que esse instrumento ele foi por muito tempo feito por eles. Hoje também a gente respeita isso, mas também nós jovens se empoderando desses conhecimentos, a gente está fazendo todo esse processo para que tenham esses conhecimentos tradicionais de forma correta, que eles possam ser aplicados de maneira em que as pessoas também tenham todo esse processo histórico entendido, que às vezes os livros ou as escritas que são feitas por muita gente aí que às vezes não atendem, né? Todas, e a gente vai frisar um pouco mais e vai procurar contribuir muito mais nessa questão de dizer que a identidade permanece através do instrumento, através da confecção e também respeitando a questão da nossa ancestralidade, como a retirada da semente, como é que se faz para fazer essa produção do algodão, o fio de algodão e essas conexões entre plantas que a gente fala também que são plantas pajés, por isso que são usadas nessa questão
das danças, da própria música criada. E a banda Cruviana, ela vem ressaltando isso, né? E foi através de oficinas que a gente, por incrível que pareça, foi o que a gente aprendeu mais, né? A gente foi para ensinar um pouco e a gente voltou com mais conhecimentos. E isso foi gratificante e muito compensador assim para nós, né? E de fato foi, foi um ganho, né? Tanto para nós como indígenas que muitas vezes desconhecia o próprio instrumento e essa maneira de confeccionar também. Evidentemente que tem várias formas de se fazer dentro dos povos indígenas. A gente também salienta isso, né? Porque sempre há, muitas vezes um diz assim, mas tá correto, não, tá errado, porque a gente faz assim. Para os povos originários, a natureza não é simplesmente o que você pode retirar sem permissão, porque cada coisa tem seu dono. Então, nesse quesito, antes de tirar as sementes, por exemplo, do kiwi, a gente pede permissão da planta, né? Porque ela é também uma pessoa. Então, essa ligação, essa conexão que tem entre ser humano e natureza é muito forte na questão dos povos indígenas. Então, tudo que se faz é com permissão da natureza, tudo que você tira ou tem essa questão de respeito, né? Então, fica evidente que para as coisas fluírem, por exemplo, até mesmo para você conseguir tirar amêndoa, aí tem que também trabalhar alguns elementos como o fogo. Então, tudo isso é um conhecimento muito amplo e respeitoso da parte dos povos indígenas, né? E fica salientado aqui que há uma infinidade de maneiras de fazer um instrumento pelos próprios indígenas, mas assim, a fundamental importância é o respeito à natureza. Cuidar dos rios, cuidar de uma planta. Existe até a questão de pessoas que cantam para as plantas, e você é notório assim, quando você chega num lugar e observa as plantas e o cuidado que há de ambas partes, né? Natureza e homem e natureza. E isso faz com que essa conexão ela fique bem forte e o universo ele se torne um só, da seguinte forma que tudo está interligado. Se o que tu faz de mal para a natureza você pensa que não vai ter retorno, vai ter a curto, a médio ou longo prazo. Então são essas questões que a gente coloca quando se trabalha na questão da oficina de instrumentos tradicionais indígenas, e qual o foco maior é sobre esses conhecimentos do cuidado, preservar, de saber que cada planta, cada animal tem um dono e que a gente deve cuidar. Somos parte disso e fazemos parte de toda a questão dessa conexão. E se você causa algum desequilíbrio, e não vai afetar só a um povo macuxi ou apixana, mas sim a sociedade em geral, tanto branco quanto índio quanto negro. Então tem essas questões que a gente coloca dentro do que a gente vai fazer e é muito reflexivo sobre isso. Pois é, o nome da planta, né? O nome científico é Casabella tevécia, que ela também um nome popular é chapéu de Napoleão, castanhola, e já para os povos indígenas é kiwi. E o kiwi ela tem essa relação assim de identidade, porque o kiwi ele é utilizado para fazer as suas danças, as suas músicas, que isso traz consigo a questão da ancestralidade, né? E o instrumento ele tem um som muito bonito que ele te surpreende muitas vezes assim, porque como é que você consegue fazer o som de água muitas vezes retirando uma semente assim, que muitas vezes a pessoa olha assim e não vê
com esses óleos, né? E justamente isso, ela traz, carrega consigo essa questão de conhecimentos, porque o observar relacionado à semente, né? Se você for ver, vou pegar uma semente aqui. Olha só, a gente fez a abertura e é isso que dá esse som, né? Quando ela é tocada, ela toca em outra semente, ela dá o som. E por observação, os povos indígenas começaram também a fazer outros tipos de QA, assim, por exemplo, das patas do veado, outras sementes como tucumã, najá e outras. E voltando para a questão do QA, ele começa a dar seus frutos a partir de 3 anos, né? E essa uma planta que é de fácil cultivo, né? Você coloca ela nasce muito, ela germina muito rápido assim e de maneira, se você cuidar, você sempre vai ter. E ela também, quando a gente fala assim sobre a questão de que ela é uma planta venenosa, que a gente considera também que é uma planta pajé, né? Que é uma planta que cuida de você. Geralmente nas comunidades, quando você vai revisitar, você vai encontrar um pé de kiwi, um pé de curauá, um pé de algodão e outras plantas que fazem parte desse leque de cuidados que assim, são plantas que te protegem. E é isso que a gente tá falando também quando a gente se remete à questão do cuidado, né, do respeito, é que tem esse cuidado recíproco, planta, natureza, pessoas que têm são mal intencionadas, essas plantas conseguem tirar essas cargas negativas. Esse trabalho de oficina, ele tem uma grande importância, porque ao passar esses conhecimentos, as pessoas elas têm uma ligação direta com a questão identitária dos povos indígenas. Ou seja, ela não vai conhecer simplesmente o instrumento, mas ela vai saber que a planta é uma planta pajé, vai aprender que cada fio desses aqui que constituem parte do instrumento foi fiado com algodão, né, que parte das mulheres faziam esse trabalho. E tem a questão também do curauá, que é usado também muitas vezes, e as formas de se fazer. Por exemplo, tem esse que a gente fez uma releitura, né, e eu vou estar falando dele aí daqui a pouco, e tem esse tradicional. E lá em meados do século XIX para o 20, 19 para o 20, foi descrito, né, por estudantes, historiadores. E aqui, como eu falei, o processo de envolver os tipos de planta, né? Esse fio aqui, que está esses 3 aqui, ó, você dá de ver aí, esse aqui é um fio de curauá. Curauá também é uma planta que é utilizada na confecção dos instrumentos tradicionais, e o kiwi é dois que são utilizadas também. E a forma de se fazer também, olha só, aqui você vê que tem uma trança, né? Aqui ela envolve 3 fios desses do curauá, e o algodão ele vai se entrelaçando aqui assim, fazendo essa trança aqui assim. E aí, por fim, também tem as penas, né, que é colocada aqui com auxílio de outro fio de algodão, né? E essa, inclusive, tem a descrição dela em alguns trabalhos que foram feitos, realizados, né, por historiadores, pesquisadores e até mesmo acadêmicos, né? E aqui, ó, a gente começou a fazer um chocalho de pé também, que o kiwi, assim como os outros chocalhos, que também é um chocalho, né, se utilizava também no pé.
e nos trajes. Colocava na saia, colocava no aqui como se fosse um colar, e tudo isso ele para dar esse som. E também tem ele feito numa madeira, tipo um cajado, que é o jeito mais tradicional de se fazer. E aí eu vou falar um pouco da releitura desses instrumentos que a gente criou, por questão de praticidade, né? Porque nós temos que levar uma madeira de grande porte, assim, por exemplo, de 1,5 m, 2 metros, é muito, muito difícil. Daí a gente fez essa releitura, né? Onde a gente utilizou e respeitou também a questão do modo de se fazer, e para levar também não só na questão da sonorização, mas também da questão da forma mais bela de se fazer, mas evidentemente fazendo junção de alguns elementos que correspondem à identidade cultural dos povos indígenas. Por exemplo, em vez de eu usar o pau-pereira, que seria o cajado, né, nós usamos a madeira da imbaúba, que é muito significativa na questão também da dança, dos cantos do parixara, né? Porque é com imbaúba que se faz as flautas, né? Que é tocada no momento da dança. E nós trouxemos, na verdade, e fizemos essa avaliação e colocamos aqui a madeira com um grafismo aqui que significa identidade, a força de um povo. E isso também já é utilizado outra maneira de se fazer, como uma técnica que se chama pirografia. E nisso a gente trabalha muito essa questão visual, né? E é isso. E outra coisa é relacionada ao som, né? Com o cajado você tem um certo tipo você pode fazer um certo tipo de movimentos e tal. E aqui não, ele tem várias formas de se fazer a questão de movimentos. Um dos exemplos é esse aqui, assim, ó, que muitas vezes não dá de fazer quando você tá com o cajado, ó. Então, tudo isso foi pensado nessa dinâmica, né, de como fazer com que ele atendesse a vários outros ritmos. E nisso a gente foi aprendendo, e evidentemente foi a oficina que nos disponibilizou de fazer isso, e o empenho de cada um. Não, acho que assim fica legal, assim, assim, assim. Então a gente foi colocando, como eu falei, frisando mais uma vez, que foi respeitada a questão da tira das sementes, os fios de algodão, a madeira que a gente não utilizou, que seria o pau-pereira, mas utilizamos a imbaúba, que já faz parte dessa questão identitária, que é usada pelos povos indígenas há muito tempo. E foi isso que a gente conseguiu, graças aos nossos estudos, como a gente tem aqui, a gente é embasado não só na questão dos estudos de livros, mas também dessa disponibilidade que muitas vezes as comunidades nos deram, né? E fomos bem recebidos, e houve essa troca que foi de grande valia, tanto para eles quanto para nós também. E foi um aprendizado, e está sendo aprendizado todas as vezes que a gente realiza a oficina. Não, eu só queria mostrar que cara, eu achei incrível o desenho aqui, porque ele tá muito, muito, muito similar a esse aqui. E na verdade olha aqui, ó. Dentro dos nossos estudos, né, me deparei de uma imagem aqui, né, que aqui tá na forma inanimada, né, e aqui você traz pro real. E é muito gratificante quando você ainda consegue ter de forma real e tocar num instrumento desse, que foi citado lá no século XIX ainda, né? E foi um dos primeiros relatos que houve sobre esse instrumento, né? Sobre
que utilizações faziam na época, né? E hoje que a gente faz também essa questão da música tradicional relacionada também as músicas que a gente produz em outros ritmos também, mas utilizando os instrumentos, né? Então essa oficina foi muito importante para abranger outros níveis de conhecimentos e fazer com que esses conhecimentos possam ser repassados da melhor forma possível e que sejam de fato a história correspondente, né, aos povos indígenas, identidade, cultura, ancestralidade. E esse é um dos nossos focos, levando a música através de sons que remetam e que tragam essas vivências das questões indígenas e que as pessoas possam conhecer, né? Que isso é muito gratificante para nós aqui da banda e da parte em geral dos povos, né? Agora a gente vai conhecer a planta kiwi, né? Para você vai ser uma oportunidade de conhecer uma das plantas pajés e em seguida a gente vai estar fazendo a confecção mesmo do instrumento tradicional. E é isso aí, vamos lá. Esse é o kiwi, e essa é uma planta pajé utilizada para plantar na frente das casas, e a gente utiliza para fazer também o instrumento kiwi. E ele tem um som de água, e quem faz o kiwi, o instrumento, são os anciãos. Então, essa é uma planta pajé e é a nossa identidade rural, indígena, tradicional. Ela acaba sendo venenosa. E aqui é o fruto verde, né, que ele parece, como ele falou, uma maçãzinha. Você que falou que parece uma maçãzinha, né? Então não é aconselhável realmente que a gente faça a ingestão dele. Então, mas eu acredito que ele não chegue a matar mesmo, não. Mas talvez aí só tomada de banho. Talvez tenha suas propriedades medicinais também, né? Sim. E é como eu falei, essa planta, ela é da família Apocynaceae. E uma das características dessa família é justamente essa liberação desse líquido. É forte mesmo, né? É como se fosse a própria vivência mesmo, né? Não é como se fosse um teatro ou algo decorado. É algo que é passado mesmo através do conhecimento mesmo, não é algo improvisado assim. É algo que já foi aprendido há muito tempo assim. Foi aprendido ontem, foi aprendido na escola, no quintal, foi aprendido debaixo de uma mangueira, num período de conversa, né? Numa roda com outras pessoas. E eu acho assim, que pelo menos a minha vivência mesmo foi um pouco através disso, sabe? A gente tem um acesso aos livros, esses recursos didáticos, né? Mas a oralidade ela sempre foi muito presente assim na nossa criação. E hoje a gente vê essa própria oralidade sendo escrita, né? Em diversos trabalhos já publicados, em artigo, em resumos, em documentários, né? São formas de registro, mas o registro oral, essas narrativas, elas estão presentes há muito antes desses registros fotográficos ou registros audiovisuais. Eles estão mesmo assim, eles são atemporais assim. E eu acho que é importante a gente salientar tudo isso porque, vejamos, se a gente presta atenção numa conversa, né, numa história, ela já serve assim para a gente contar também. Talvez a gente não conte com todos os detalhes, mas a gente meio que aprende assim, devagarzinho. Por dizer a história do Kiwi. Eu não sei qual realmente é a história do Kiwi. Será que tem uma história assim a certa? Talvez esse certo ou errado seja algo imposto já por outra sociedade, sabe? Que fale, não, essa tua história aí tá errada. Aí já vem outro com uma outra história assim, dizendo que não condiz com a realidade dele. Mas qual é a realidade correta, né? O que é condizente assim? Uma coisa é certa, como a gente já discutiu aqui mesmo nessa oficina. O respeito a essas antigas tradições tem que ser primordial, porque isso é como se fosse a essência dos povos indígenas, é o respeito à natureza e faz parte da natureza.
não é algo desconectado. Então, a história que eu conto da natureza, do instrumento, do Kewei, ela não é algo que está vindo da minha cabeça, ela está vindo de histórias mesmo, narrativas orais, que a gente ouve, aprende e socializa esse conhecimento, né? Compartilha, assim, na medida que a gente sabe, em português, que é a nossa língua que atualmente a gente mais fala com mais clareza, assim. Ela pode ser passada em makushi, uma apixana. Independente da língua, a história ela vai ser parecida ou similar. Ela vai ser contada e, como ela vai ser contada, ela vai ser ouvida. E quem vai ouvir? Quem estiver disposto a ouvir, né, aquela história. Não só assim com registro, né, audiovisual ou escrito mesmo. Quem tiver acesso a essa informação vai estar meio que aprendendo. Assim, essa questão ela tem que ser dialogada assim em todos os níveis da educação, né? Partindo da minha criação, eu vim de uma escola bem racista e preconceituosa, onde os estereótipos eles vinham com toda a força, sabe? Então eles sempre perguntavam de mim por que eu tô na cidade, essas perguntas mais estereotipadas, sabe? Assim, do senso comum mesmo das pessoas, do porquê que eu tô vestindo roupa, se eu como macaco, essas coisas assim. Bem preconceituosos mesmo, racistas até. E desde muito cedo, né, pelo seio familiar do movimento indígena, assim, minha mãe sendo professora, meu pai trabalhando na área da saúde indígena, e desde muito cedo a gente teve a nossa identidade bem clara, assim, nós éramos indígenas, não índios, éramos indígenas daqui de Roraima, do povo makushi, o Apixana, e aquilo fez toda a diferença na minha criação. Eu não chegava na escola como uma pessoa, como um desaldeado, assim, ou descontextualizado da minha realidade. Eu chegava com uma identidade de indígena forte. E eu reconhecia meus colegas que também eram indígenas, que eram minoria no caso, né? E a gente se reconhecia como amigos, sabe? Como pessoas que estavam no mesmo processo de educação, sofrendo as mesmas discriminações e entendendo o outro. Então, no caso dessas histórias que a gente ouvia muito cedo da relação do homem com a natureza, né, do ser humano com a natureza, que é uma relação bem próxima, onde se confunde a inteligência dos seres, dos animais, com a esperteza do ser humano. Muitos desses contos provam que os animais são bem mais espertos do que o próprio ser humano na própria adaptação à terra, né, à natureza que a gente vive. Olha quanta biodiversidade existe no mundo, né? E se a gente não para aprender com esses outros animais que se adaptaram e que estão na Terra, a gente vai estar simplesmente sozinho, né? Então, dentro dessas narrativas, sempre tem esse ponto de vista, assim, da natureza, dos animais e do ser humano, misturando como se fosse uma única comunidade, assim, um único mundo, assim. O jabuti, ele é o ser mais velho da floresta, ele é experiente. Já a águia, ela tem a visão dela totalmente apurada e ela voa. Já outros animais, como os porcos do mato, os beija-flores, os pássaros em geral, que no caso, quando a gente fala da oficina, né, sobre os cantos tradicionais ou as danças, eles são relacionados ao movimento dos animais, né? E a gente, reconhecendo essas expressões culturais, a gente entende que não é como as pessoas falam, sabe? Hora de voltar. Bom, então, após essa coleta, né, das sementes, né, do Kewei, a gente vai para as queimas das sementes. Como é que a gente faz essa queima? A gente faz uma fogueira, né? E dessa fogueira a gente retira as brasas e cobre ela com um pouquinho, ou geralmente a gente faz uma vala assim, pequena e bem superficial. E a gente cobre ela com um pouquinho de areia e coloca a semente em cima, né? Por que a gente usa um pouquinho da areia? Para não queimar muito a semente. Então essa queima ela é feita para que a semente se abra. Dentro da semente ela tem uma amêndoa e essa amêndoa ela é perigosa, né? Ela é um tipo de veneno, é uma espécie de proteção para a planta. Então essa parte da queima e da retirada das amêndoas eram feitas pelos anciões, né? Justamente por esse cuidado
de, de fazer a queima num ponto certo até que ela se abra e não deixa a semente queimar, porque se passar muito do tempo ela queima e acaba estragando a semente. Então esse cuidado eles tinham para não queimar muita semente. Outro era para a retirada da amêndoa, facilitava, né, a abertura da semente e a retirada. E o cuidado da retirada dessa amêndoa, porque, como eu falei, ela é um veneno. E essa amêndoa, ela não se pode ser descartada de qualquer forma. Era enterrada de novo, né, com cuidado, longe de criança, para que as crianças não mexessem, porque ela tem um cheiro bom, um cheiro de castanha, então, assim, um cheiro que a gente tem uma certa curiosidade de provar e isso pode ser perigoso para as crianças, né? Por isso, é, essa essa parte, né, era feita por anciões, né, por pessoas mais velhas. Para ela fazer essa abertura aqui assim. Eu vou pegar uma... Vou fazer aqui aqui, ó. A diferença, dá de ver aí? Essa semente aqui, ó, ela não foi colocada ao fogo, foi levada ao fogo, né? Aí quando é levada ao fogo, aí ela faz essa abertura, que facilita a questão da retirada da amêndoa, né? E isso faz com que a semente tenha um som que se propague melhor e a sonorização é bem agradável. E enquanto essa não, se você fizer o kiwi assim, ela não vai dar muito som. Entendi. E esse é o processo, um dos processos que a gente faz, né? Depois da retirada, aí faz a queima, aí depois que ela vai abrir, você vai fazer a retirada das amêndoas. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Vem daquela direção. O mensageiro vem chegando com seu colar de proteção. Esse som não dá de se enganar, é o som do Kiwi. Alguma notícia importante vai chegar daqui a pouco. Então vamos tocar o sinal para alertar que alguém cansado está chegando, avisar que é para acolher os vovôs, criancinhas e doentes, para que não pegue o cansaço e nem a fome, pois o mensageiro vem correndo e deve estar cansado. E esse som também já avisa que é para preparar algo para comer, porque queremos logo saber que notícias vem trazer. Vamos oferecer caxiri, damurida, água para beber, mas ponha comida para esquentar e ofereça a ele um chibé para o corpo fortalecer. Quem renega a história de um povo transparece a chaga na alma. Não aceita os herdeiros do tempo, fere o corpo de alma não germinada. Quem reconhece os ritos da chuva se veste de terra e sobre ela rezar. As vozes que soam dos cantos e lendas para benzer os curumins do Boá. A segunda parte da técnica aqui de fazer o instrumento, né, que a gente está desenvolvendo. Então o que foi feito? Já foi feita a queima e esse aqui foi feito o corte. São duas amêndoas diferentes. Uma foi feita a queima da castanha e a outra foi feita um corte aqui para facilitar. Qual a diferença? A diferença é na hora da retirada das amêndoas, né, das duas. Uma sai com a amêndoa mais sequinha e a outra sai com a amêndoa mais molhada, como é mais ou menos essa aqui que o Darius Neto está tirando. E o processo da queima, né, dessa amêndoa aqui, ela é importante no processo da construção, pois além de facilitar a retirada da castanha que queima, ela também abre naturalmente aqui com o incentivo do fogo, né? Então fica mais fácil para retirar as amêndoas. Então aqui a gente tem toda essa pilha aqui e todos os bolsistas agora vão se empenhar na retirada das amêndoas, como a gente está vendo aqui. Outro aspecto importante também da queima é que ele influencia no timbre final do instrumento, né, do som. Então, com o fogo, ele acelerou o processo da secagem, né, da castanha. Mas retirando dessa forma aqui, sem estar queimada, ela também vai secar. Que retira todo o líquido, né, da parte da madeira que fica aqui dentro da amêndoa. Que é onde, no caso, germinaria a semente depois, né, onde ela guarda a reserva de energia dela para se tornar uma árvore. Agora a gente vai fazer a montagem do instrumento Kiwi, que será a junção da semente e do fio de algodão.
E nesse processo a gente está utilizando um ferrinho aqui, ó, que é para facilitar essa questão de colocar o fio por dentro da semente. O processo a gente faz assim. Para passar o fio, nós colocamos esse fiozinho aqui, esse arame, aqui dentro da semente. E aí ele vai ficar abertinho aqui, aí você põe o fio e puxa. Antigamente se fazia com uma fibra de curauá, mas como a gente não está tendo, a gente está fazendo com esse fiozinho. Então essa é para facilitar o trabalho. Vamos colocar assim, ó. Aí vamos colocar um distanciamento, por exemplo, de 2 dedos aqui, ó. Aqui, aí faz a amarração, e aqui também, e é esse processo que a gente vai fazer. Aí vamos fazer vários fiozinhos com a semente, né? Amarrando as sementes assim. E depois a gente vai estar juntando essa semente com fio na madeira. Depois da junção dos fios e as sementes, vamos pôr essas peças na madeira, que é o pau-pereira, é esse. Mas por enquanto a gente está colocando ainda aqui as sementes com os fios, e que vai dar origem a esse instrumento aqui, Kiway, que ele é feito com as sementes, fibra, o fio do algodão e os trançados também que tem aqui, que a gente vai estar fazendo aqui para vocês dar uma conferida como é que se faz. Eu vou pedir auxílio aqui do Everton e do Jimmy aqui, para eles segurarem aqui assim, que esse aqui é um processo também onde a gente vai fazer essas tranças para poder colocar e envolver os outros fios. Então a gente faz assim. Geralmente a gente coloca de 3 em diante. O Dales Neto perguntou geralmente quantas sementes você coloca no fio de algodão, né? Dependendo do instrumento que você quer, por exemplo, que é um instrumento que ele faça ele tenha mais peso, né? Questão do som. Aí você coloca mais sementes. Mas geralmente a gente coloca de 3 a 5 sementes de Kiway. Aí vai muito da pessoa. Não, eu quero fazer um instrumento que ele não tenha muita potência, aí você coloca um pouquinho menos de semente. Mas geralmente a gente faz de 3 em diante. Esse aqui é o Kiway também, o instrumento Kiway, mas esse aqui foi feita uma releitura nele, né? Porque a gente usando ele assim é mais fácil de transportar, levar para os lugares que a gente vai se apresentar. E também você consegue fazer uns tipos de sons que com um cajado, com essa madeira que você muitas vezes fica impossibilitado de fazer. E também foi respeitada a questão histórica, ancestral, né? Que a embaúba é usada para fazer flautas também dentro da cosmologia indígena, né? E também é uma planta que é uma planta de poder. O buriti também, essa aqui é uma semente de buriti, ó, e os fios de algodão. Então nós respeitamos a questão de como era confeccionados os instrumentos pelos nossos ancestrais, e também colocamos elementos que correspondem a essa ideologia, essa nossa convicção que temos do contato e a conexão com a natureza, né? E assim, embaúba, Kiway, fio de algodão e buriti. E esse é o instrumento Kiway, feito uma releitura pela banda Cruviana. Então, é isso.
esse processo nem todos sabiam. Esse conhecimento era passado de um pajé para outro já, no caso, no que fosse ser o sucessor dele. Bom, a banda Cruviana, né, além das músicas, além das apresentações, ela tem outros trabalhos que são pesquisa, né, pesquisa de conhecimentos sobre a cultura indígena, sobre os instrumentos, que foi assim que a gente adquiriu esse conhecimento da confecção. Coisas que a gente não sabia da nossa própria cultura, hoje a gente já aprendeu e com essas oficinas, com esses trabalhos, a gente está repassando para outras pessoas, né? Que hoje em dia na comunidade não se tem mais anciões com esses conhecimentos. Então, a gente faz esse trabalho de busca de conhecimento, de adquirir conhecimento, não para segurar para nós, mas para repassar para outros também, para que essa tradição não se acabe.